vamos ao painel desta tarde. Passo a apresentar o tema, a comunidade científica ao serviço no combate à Covid, as viagens. Doutora João Martins, coordenadora da Sanidade Internacional de Lisboa e Val do Tejo. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Rui Pombal, da UCS, Unidade de Cuidados Integrados de Saúde. Bem-vindo. Doutora Elizabeth Santos, também da UCS, psicóloga. E Jorge Souto-Guia, virologista, que se junta a nós através de videochamada. Muito boa tarde, professores, e bem-vindo. E vamos começar por falar exatamente até porque temos estes números que são preocupantes, sendo que, e doutora João, vou começar por si, estes números são realmente preocupantes e acabam por estar muito centrados precisamente na região norte, mas também a região de Lisboa, a zona de Lisboa e Val do Tejo acaba por ter também muita atenção. Isto acaba por ter também consequências na opção das pessoas em fazer viagens e no modo também como os governos reagem, lá está, para combater a Covid, impondo restrições. Sim, muito obrigada pela questão. É verdade que nós estamos a ter umas decisões que têm que ser reativas, algumas são preventivas, mas muitas são reativas, porque temos que ir gerindo a situação de acordo com a sua própria evolução. E, de facto, neste momento, nós temos, por exemplo, as viagens aéreas a ser permitidas para Portugal de qualquer parte do mundo, sendo que, em determinadas origens, são impostas algumas condições que não são impeditivas da pessoa viajar. Nomeadamente, deverão apresentar no embarque um teste negativo para Covid feito nas 72 horas anteriores à viagem. Mas, isso feito, as pessoas podem viajar para Portugal, não estão impedidas de viajar por via aérea para Portugal. É verdade que são recomendadas as viagens apenas por razões essenciais. Aliás, nós ouvimos a chanceler alemã, desculpe interrompê-la, Angela Merkel, ainda há dias, a dizer que as pessoas devem se manter o máximo de tempo possível em casa e viajarem apenas se necessário. Exatamente. Portanto, o que está recomendado neste momento, e Portugal e o Governo de Portugal faz isso já há várias semanas para cá, é a recomendação de viagens apenas por razões essenciais. E nós temos que ter noção que quando vamos viajar, quer para determinado local em que a situação epidemiológica possa estar complicada, quer para regressar desse local, de facto, se for uma situação epidemiológica complicada e neste momento estivermos a falar da Europa, é toda a Europa e é praticamente todo o mundo, temos que ter em consideração, ponderar muito bem a necessidade dessa viagem versus o risco que ela pode implicar, quer para nós, quer para depois para outras pessoas com quem tínhamos que contactar. Mas isto é diferente de não se viajar de todo, não é? Não é isso que está a acontecer neste momento relativamente a Portugal e aos outros países. Portanto, sim, mas os aviões acabam por ir com uma ocupação a cerca de 50%. Alguns, sim. Alguns, sim. As ocupações dos aviões não são sempre completas. Outros voos são. Outros voos vêm cheios. Depende muito das origens e da frequência com que há voos de cada origem, não é? Uma origem noutro país com voos muito frequentes, é natural que os aviões venham, cada um deles menos cheio. Quando há só um voo de vez em quando, esse voo normalmente vem absolutamente cheio. E o apelo que nós gostaríamos de aproveitar para fazer é precisamente que as pessoas tenham o cuidado, antes de iniciar a viagem, que tentem, tanto quanto possível, garantir que ao menos não venham viajar positivas, não é? Que se fazerem teste com antecedência. Se tiverem o cuidado de fazer o teste, não muito distante da viagem, lá está, nas origens de que ele é obrigatório, tem de ser até, no máximo, 72 horas antes do embarque. Se tiverem o cuidado de o fazer, que tenham em atenção e depois não entrem no avião com um teste positivo, não é? Porque isso não faz sentido nenhum. Se pedimos para fazer o teste é para garantir que a pessoa vale o que vale, não é 100% de garantia, mas é aquilo que se consegue. Claro, neste momento isso já diminui bastante o risco. É o que temos. E, Dr. Rui Pombal, num avião há realmente risco ou não há... Não há risco zero, mas ouvimos a Diretora-Geral da Saúde dizer que não há grande risco, até porque as pessoas vão viradas com a cabeça para a frente. Lembramos do que a doutora Graça Freitas disse. Pois é, como disse, não há risco zero, nem nos aviões, nem em lado nenhum, como é óbvio. Mas, de facto, há todo um conjunto de medidas de mitigação e minimização que foram sendo implementadas ao longo do tempo, que tem a ver também com a evolução da situação e do nosso conhecimento,
e que na Europa tomam até uma designação própria, que é um conjunto de medidas multicamadas, multi-layer, que foram promovidas pela Agência de Segurança Aérea Europeia e que vão desde o aeroporto, de facto, ao avião. E eu acho que nós temos que pensar na viagem, de facto, dessa forma, não como o avião, o que está dentro do avião, porque, de facto, comparativamente, neste momento, a evidência que existe aponta para que é dos sítios de menor risco o avião em si, com as medidas que existem atualmente implementadas, mas temos que pensar na viagem como um todo, desde o momento em que a pessoa planeia a viagem e, como a doutora Maria João dizia, será que eu estou doente? Será que eu estive em contacto com alguém doente? Será que eu preciso de fazer um teste? O momento seguinte em que a pessoa sai para o aeroporto, o momento em que entra no aeroporto, em que vai ter que passar por uma série de processos, não é? De segurança, etc., em que pode haver aglomerações ou não, o entrar para o avião, o embarcar, depois a viagem em si e o desembarque. No caso do avião em si, como eu disse, portanto, há uma abordagem multicamadas que passa por medidas cumulativas, uma das quais, a mais óbvia, é o uso obrigatório de máscara, que temos já há vários meses no caso de Portugal e, infelizmente, eu penso que na maioria dos países ou companhias aéreas neste momento, e é muito importante que as pessoas o cumpram, porque de facto diminui... E que o utilizem bem, porque vemos várias vezes o nariz de fora, não é? Exatamente, que o utilizem bem. Até às vezes médicos a falarem com o nariz de fora. Pronto, mas... Portanto, é muito importante isso mesmo, que utilizem bem. Atenção que máscara não é a mesma coisa que se vê muito nos mídia de língua inglesa, que é os face coverings, se levar um cachecol ou uma coisa do género. Claro que é melhor levar um cachecol do que nada, mas não é a mesma coisa que levar uma máscara, não é? Portanto, máscara é máscara. E, de facto, o que se tem preconizado é que, de facto, o embarque seja feito de forma ordeira, de forma a minimizar as aglomerações. As pessoas, há, apesar de tudo, um efeito devido às costas das cadeiras, em que realmente há uma certa, digamos, bolha. Uma barreira. Obrigado. Que se cria um pouco ali. Portanto, por isso também é importante que as pessoas minimizem a sua movimentação na cabine também só para o estritamente essencial, que é, sobretudo, ir à casa de banho, não é? E tentar evitar o mais possível aquilo que às vezes acontecia, que era as pessoas ficarem ali naquela fila, nos corredores, etc. Portanto, minimizar esse tipo de contactos. Há pouco falou das máscaras. Máscara deve-se usar nessas viagens, que tipo de máscara? A social ou é preferível as outras? É preferível as outras, as cirúrgicas. Uma máscara cirúrgica... como a que nós estávamos a usar quando entrámos aqui para o estúdio, agora estamos com o devido afastamento, exatamente como essa. A social, de facto, é o second best, quer dizer, não havendo a cirúrgica, se for uma social certificada, devidamente certificada, e nós em Portugal temos, felizmente, penso que até mais do que uma marca, é um second best, mas idealmente a cirúrgica, sim. Muito bem. E agora, a nível psicológico, como é que... o que é que tem enfrentado... Tem havido realmente problemas por parte das pessoas e ainda esses problemas ainda estão de alguma maneira ocultos ou já se estão a manifestar? E estou a falar não só do cidadão comum, aquele que viaja e que pode ou não já demonstrar o tal receio, mas também por parte das tripulações. Eu penso que nós passámos uma fase inicial de algum enamoramento com a questão do confinamento e algumas pessoas aproveitaram de facto o estar em casa, o não poderem ir trabalhar ou o estarem em teletrabalho, para de alguma forma diminuir os seus níveis de stress. E por isso eu acho que isto se manifestou ali por volta do primeiro, segundo mês. Depois, entretanto, chegou o verão e acho que as pessoas também aproveitaram o clima, relaxaram e foram de férias dentro do possível. E relaxaram também nas medidas? Eu penso que não, eu quero acreditar que não. Embora, às vezes, de facto, para as pessoas conseguirem retomar as suas vidas, têm que relativizar o risco, porque senão não retomam as suas vidas e estão muito mais limitadas. E às vezes com essa relativização do risco também vem uma relativização das medidas, como estava a dizer. E por isso eu penso que passado o verão, agora as pessoas já começa a demorar demasiado tempo. E uma coisa é as pessoas adaptarem-se a restrições que estão impostas durante 1, 2, 3 meses. Além dos 3 meses, as pessoas começam de facto a evidenciar alguns sinais de desgaste, a sentir que começam de facto a ser privadas de um conjunto de dinâmicas que são importantes para elas em termos de convívio social, por exemplo, em termos de viagens. E eu penso que agora se começam a evidenciar mais alguns sinais de vulnerabilidade em termos de saúde psicológica, quer, como dizia, no cidadão comum, quer nos passageiros, quer também nas tripulações.
Professor Toguia, bem-vindo, mais uma vez dou-lhe as boas-vindas. Temos aqui estes números das últimas 24 horas, mais de 3.200 infectados, 3.270, várias medidas que foram adotadas pelo nosso Executivo. Ouvimos também, ainda há pouco tempo, o Presidente da República a dizer que, se calhar, tínhamos que repensar o Natal. Tendo em conta que o Natal é uma altura também muito importante ao nível das viagens, na sua opinião, tendo em conta o facto de ser virologista, temos que realmente repensar o Natal e isso poderá impor restrições? Olá, boa tarde. A primeira questão aqui é que eu não sou virologista, sou infecciologista. Mas acho que em relação à pergunta serve na mesma, portanto, vou tentar responder o melhor que posso e sei. É evidente que aquilo que a Maria João disse há pouco aplica-se neste caso. Nós temos que conduzir isto um bocadinho à vista. E as decisões que se possam tomar não se consegue ter nenhuma base do ponto de vista científico para podermos prever alguma das futuras situações. Vamos ter o Natal como antigamente? Claramente que não vamos ter o Natal. Pelo menos vamos ter o Natal com máscara, vamos ter o Natal com a preocupação e com o cansaço deste peso de não sei quantos meses de tentarmos impedir que sejamos infectados, e vamos ter, obviamente, uma tendência para as pessoas se reunirem em grupos mais pequenos. Portanto, o que é que poderá acontecer do ponto de vista deste grau de transmissão elevado que estamos a ter? É de esperar, e eu não sou, nem consigo fazer nenhum tipo de previsão, nem sequer pertenço aos grupos das pessoas que conseguem ainda ter alguma possibilidade de modelar a infecção e de ter alguma perspectiva do ponto de vista epidemiológica, mas é provável e, portanto, ou é expectável, ou é um grande desejo íntimo meu que nós, antes do Natal, estejamos numa fase de descida deste pico, porque claramente vamos ter novamente um pico, claramente vamos ter uma descida, e, portanto, a expectativa é que isso aconteça antes do Natal. Portanto, falando do Natal, não sei se respondi à sua pergunta, Cristina, ou se era isto que pretendia. Muito bem. Doutora, na sua opinião, tem que se centrar mais as medidas a nível localizado, ou seja, quando nós vimos vários países a porem Portugal na lista vermelha como um todo, deveria ter havido uma distinção e ter colocado, por exemplo, algumas regiões, poderiam eventualmente ter colocado algumas regiões na lista vermelha, mas não, por exemplo, o Algarve, que estava numa situação completamente diferente de Lisboa e Val do Tejo, por exemplo. Eu percebo a questão, percebo aquilo que quer dizer, mas é muito difícil conseguir-se fazer uma adaptação imediata à situação epidemiológica, às vezes de um país, quanto mais de uma região. Essas decisões são tomadas mais ou menos ou semanalmente ou de 15 em 15 dias. E as situações epidemiológicas estão a evoluir muito rapidamente no que diz respeito à Covid. E, portanto, é muito difícil para os outros países acertarem precisamente com a região e com a sua situação epidemiológica naquele momento e depois sair a decisão. Repare, tudo isto tem os seus timings. Receber a informação epidemiológica, pôr à discussão, sair uma decisão, entretanto a situação epidemiológica modificou-se. Mas, entretanto, nós vimos que, por exemplo, os Açores e a Madeira acabaram por estar livres dessa lista vermelha em alguns países, enquanto o território continental estava na lista vermelha. É verdade, e tem toda a razão em pôr a questão, e eu ia lá chegar, ainda bem que já a colocou. Quer dizer que é uma questão que está no pensamento das pessoas. Há duas grandes diferenças relativamente aos Açores e à Madeira e ao continente. Primeiro, são regiões autónomas. E depois há, de facto, o distanciamento físico. Sim. Não é? Porque para eu ir para os Açores ou para a Madeira, ou vou de barco, de navio, que leva bastante tempo, ou vou, normalmente, por via aérea. A nado, não me consta que tenha ido alguém nos últimos tempos. Portanto, por via aérea, tem as suas regras para lá chegar, enquanto que no continente, eu posso ir de Lisboa para o Porto ou vice-versa por via aérea, mas também posso ir de carro ou de comboio. Portanto, não é
tão viável impor essas regras, não é? E cá para dentro, imagine para um país fora estar sempre updated, atualizado com a situação epidemiológica em cada local de outro país. É impossível estar a tomar as decisões atempadamente. Portanto, nós temos que compreender, por muito que nós gostássemos que as decisões dos outros países em relação a nós fossem por região, e agora, por exemplo, só estariam as 3 regiões que vão ficar mais limitadas na sua movimentação, relativamente também ao exterior, sim, é impossível. Temos que compreender que, de facto, não é viável, porque daí até tomar a decisão já tinha modificado a situação epidemiológica. Portanto, nós também, quando tomamos decisões relativas a outros países, tomamos em relação ao país. E países bem maiores que Portugal, sim, e com diferenças muito grandes epidemiológicas de região para região lá dentro. Mas nós também tomamos decisões relativamente ao país. E, concretamente, em relação às viagens aéreas, à origem do voo por país. E tem lógica esta imposição de quarentenas diferentes, de país, sim, para país, dentro da União Europeia, e colocar, cada país coloca o outro na lista vermelha, mas nós olhamos para o rol completo e vemos a Bélgica, por exemplo, que tem mais ou menos a mesma população que nós, com 13 mil e tal casos. Nós temos 3 mil e tal. República Checa, por exemplo, 14 mil, França com 20 mil. Portanto, para o cidadão comum, muitas vezes acaba por ser difícil compreender as razões, os pressupostos que levam à colocação de uns países em detrimento de outros na lista vermelha, quando olhamos mesmo per rácio, por 100 mil habitantes, o número de casos existentes. É verdade, mas isso é a União Europeia, é assim. O intrínseco da União Europeia é assim, e não é só em relação à Covid. Nós agora estamos a sentir isso em relação à Covid, porque é publicitado e toda a gente tem acesso a essa informação. Mas a União Europeia é assim. Não somos um Estado federado, não é um Estado. Não. Somos o somatório, enfim, de vários países com as suas culturas muito diferentes umas das outras, com as suas maneiras de estar, e comportamos-nos assim em relação a todas as questões que são europeias. Há uma proposta de uma decisão já aprovada a nível do Conselho para sair como orientação, imaginemos, para que haja uma decisão uniforme dentro dos países da União Europeia relativamente às atitudes relativas ao Covid e às, sim, viagens entre uns e outros. Mas mesmo essa proposta prevê que possa haver diferenças de atitude. Elas têm que ser comunicadas e têm que ser muito ajustadas no tempo, e isso é quase impossível de se conseguir da parte de todos os países. Não se consegue para coisas mais simples, quanto mais para uma decisão tão importante como esta agora relativamente, sim, quando as coisas estão a mudar, e quando as coisas estão a mudar a todo momento. Aliás, nós vimos em relação até às listas vermelhas, Dr. Rui, em que um país dava luz verde para virem para Portugal e as pessoas estavam aqui de férias e, entretanto, já sabiam quando, se não regressassem até um determinado dia, iriam estar em quarentena. Portanto, essa uniformização é uma utopia, na sua opinião? Eu gostava de dizer que não é uma utopia. Neste momento parece que sim, não é? Mas era talvez, bom que não fosse, acho não é? que temos de ter esperança que se torne, que possa vir a ser mais real no futuro. Mas, de facto, neste momento é isso que temos, e isso prejudica muito os planos de viagem das pessoas, não é? Quer dizer, logo à partida isso afeta muitas decisões, se a pessoa vai para o país A ou para o país B, ou quanto tempo vai lá ficar. Embora isso tenha acontecido mais especificamente em relação a um país em concreto, não é? Mais com o Reino Unido, sim, que tomou decisões quase semanalmente, pronto, com critérios mais ou menos desconhecidos, mas pronto, pelo menos para o grande público. Mas sim, isso complica muitas viagens. Normalmente, nesta altura, agora em que entramos, as viagens tenderiam a amainar, entre aspas, um pouco, esta altura de novembro. Portanto, também é um padrão que existiria mesmo, uhum, que não houvesse Covid. Mas, obviamente, que tem um impacto muito grande. Eu há pouco questionava o professor Otoguia em relação ao repensar o Natal, tendo em conta a atual situação pandémica que nós vivemos em Portugal e também em contexto europeu. Na sua opinião, isso, quase certeza, irá refletir-se nas viagens? Pois, não lhe sei dizer, não é? Porque também não consigo fazer essa previsão, muito menos que o professor Otoguia, mas
Obviamente, se as pessoas estiverem limitadas nas suas viagens da estação da época natalícia, isso vai ter uma repercussão grande. Potencialmente, sim. Tudo vai depender das regras que estiverem em vigor na altura. Mas realmente pode ser que estejamos numa fase de descendente da curva nessa altura. A verdade é que neste momento estamos ainda em outubro, portanto, e estas coisas têm evoluído, às vezes com alguma rapidez. E, portanto, é natural que haja este movimento, não é? Este movimento um bocadinho em onda ou pendular, mais em onda, diria assim, e realmente não lhe sei dizer. Não sei, gostaria muito de lhe poder responder de forma muito concreta. Gostaríamos todos ter o nosso Natal e poder viajar, não é? Mas se calhar vamos ter aqui algumas restrições. E para a psicóloga, como é que se lida e o que é que se pode dizer às pessoas para as ajudar perante esta situação? Eu penso que uma das questões importantes tem a ver, na verdade, com as pessoas cumprirem aquilo que são as recomendações. E até porque, não só porque reduz o risco de infecção, mas também porque dá às pessoas uma sensação de controlo sobre o que se está a passar. Pronto. E essa sensação de controlo vai contribuir para a sensação de segurança. E por isso é verdade que as instituições têm um papel na definição das políticas, não é? E dos procedimentos, mas nós, como cidadãos, temos o papel de as cumprir. E isso eu acho que é uma questão mesmo muito importante. Depois, em relação às viagens, obviamente que estas restrições afetam a segurança que as pessoas sentem em viajar de avião, porque têm receio de serem infectadas dentro do avião, porque de alguma forma acham que estão fechadas. Mas as pessoas acabam de falar mais do interior dos aviões do que propriamente no aeroporto. Sim, sim. E muitas vezes assistimos a filas no interior dos aeroportos. E eu acho que isso tem a ver com o facto do aeroporto ser um ambiente que, de alguma forma, as pessoas se sentem mais confortáveis porque estão com os pés no chão. Estão com os pés na terra. Exatamente. Porque estão habituadas a filas noutros contextos e por isso eu acho que veem o aeroporto como um prolongamento daquilo que são as suas vidas habituais nas idas a outros contextos e a outros locais. O avião, por ser um meio que está lá em cima, que as pessoas sentem que não conseguem e não podem sair no exato momento em que queiram, que acham que é um meio que está fechado e que a circulação do ar é uma circulação que é feita só dentro da cabine, que não existe ar exterior, que o ar não é renovado. E por isso estes mitos, esta desinformação, eu acho que contribui muito para que as pessoas se sintam inseguras dentro do avião e que achem que o risco de ser infectadas dentro do avião que seja maior do que noutros locais, o que está evidenciado que não é de todo o caso. É mais provável uma pessoa ser infectada num supermercado do que dentro de um avião. E por isso, eu acho que este facto também contribui. E o outro, para um segmento da população, é de facto a utilização da máscara. Porque também existe um outro mito relacionado com a máscara contribuir ou poder causar uma situação de hipóxia e das pessoas poderem, de facto, ficar com pouco oxigénio. Sim, porque estão a respirar o próprio ar. Sim, mas de facto é um mito. Por isso, para nós entrarmos numa situação de hipóxia, temos que estar a respirar durante 1 hora para dentro de um saco. E por isso, uma máscara não é um saco, uma máscara é permeável, permite as trocas gasosas e por isso esse risco não existe de todo. Mas eu acho que é um mito que contribui para que as pessoas tenham uma certa resistência em estar ali sentadas com uma máscara durante não sei quantas horas. Mas mesmo assim não temos assistido a muita resistência por parte das pessoas em usarem a máscara. Aliás, notou-se agora com as medidas impostas pelo Executivo, que aliás ainda vão passar pelo crivo parlamentar, que em relação à aplicação Stay Away Covid suscitou-se logo uma polémica enorme relativamente ao uso obrigatório da aplicação, mas em relação ao uso obrigatório da máscara, não houve qualquer contestação. Sim, sim, eu estou de acordo e acho que ainda bem que as pessoas aderiram a essa medida. Eu acho que as pessoas não têm resistência a usar a máscara, têm a resistência a viajar de avião, também porque vão estar umas quantas horas sentadas com máscara. Eu acho que esta questão é, sobretudo, mais relevante para as pessoas que têm alguma perturbação de ansiedade já de base. Porque de facto sentem que não respiram bem, podem sentir um efeito algo claustrofóbico, de não conseguirem respirar livremente. E quem tem já receio de andar de avião, ainda piora mais as coisas? Sim, claro. Claro, porque, quer dizer, a situação da pandemia veio acrescentar mais uma variável que não depende do controle das pessoas e que elas, vêm a crescer um receio. Por isso, para além do receio de estar dentro do avião, com receio que haja um acidente ou um problema, não é? Há o receio, para além desse, o receio de ser infectado e da sua saúde ser posta em causa. Professor,
Na sua opinião, tendo em conta as várias medidas que estão a ser adotadas pelos vários executivos, não só em termos de modo avulso, não é, por cada um dos Estados, mas também há algumas que tentam ser mais uniformes, embora sejam poucas a esse nível. O que é certo é que vários investigadores, vários cientistas dizem que os Estados estão a ter pouco aconselhamento científico na tomada de decisões. Partilha dessa ideia? Partilho da ideia, porque não é possível, neste ponto da situação, numa doença que conhecemos há 8 meses, ter um aconselhamento científico perfeito para darmos a quem quer que seja. E, neste momento, um dos grandes problemas do ponto de vista da informação científica, nem estou a falar dos contextos em que há certezas científicas, daquilo que está a circular em termos de ciência, há elementos que não são filtrados. E, portanto, basta pensarmos que existem, neste momento, para as pessoas poderem publicar e, portanto, comunicar e, portanto, informar, a maior parte das grandes revistas científicas da área médica não fazem a revisão por pares, porque é preciso uma informação que vá saindo continuadamente, porque as pessoas também estão ávidas de informação. Isto notou-se muito no princípio da epidemia. Os doentes começaram a entrar para os hospitais e nós não sabíamos nada do que tínhamos que fazer àqueles doentes. Fomos buscar guidelines, no caso dos cuidados intensivos, começou-se a seguir muitas indicações dos cuidados intensivos. No caso daqueles doentes que não precisavam de cuidados intensivos, andámos a tatear por algumas terapêuticas e aparecem depois os casos praticamente anedóticos da hidroxicloroquina, da azitromicina. Portanto, tudo isso foi, no fundo, resultou em desinformação. Desinformação que foi depois captada por pessoas que estavam em posições de poder e que a utilizaram do ponto de vista político e, neste caso, populista. Portanto, os governos não estão a ser bem aconselhados porque os próprios cientistas não têm capacidade para entender e para separar o trigo do joio, porque ninguém sabe muito bem, em relação a muitas das matérias, qual é o trigo e qual é o joio. Não sei se me faço entender. Faz. Neste momento somos bombardeados com uma quantidade enorme de informação. Muitas delas, essa informação, muitas delas acaba por ser aquilo que os ingleses classificam como anecdótico, isto é, são casos pontuais que não têm valor, mas essa própria informação que circula, acessível a toda a gente, é depois utilizada pelos mídia, porque estão ávidos também de ter informação para transmitir e de notícias que sejam positivas, negativas, mas que sejam notícia, e circula pelas redes sociais. Portanto, qualquer pessoa pode utilizar essa informação e difundi-la. E, portanto, aqui, a certa altura, nós não sabemos realmente o que é o trigo e o que é o joio. E, portanto, aconselhar os governos em relação a muitas destas questões é extremamente difícil. Depois, por outro lado, muita desta informação é uma informação muito individualizada e muito especializada. Isto é, pretende saber informação sobre o vírus, vamos ao virologista, muito bem, ele saberá muito sobre o vírus. Pretendemos saber alguma previsão sobre o que vai acontecer, vamos ao modelador matemático. Estamos a ir aos especialistas, mas é preciso que haja algo que faça uma compilação de toda esta informação. Alguém que analise esta informação de uma forma mais holística e que permita termos alguma coisa mais palpável. Neste momento, aquilo que é realmente seguro são os dados que conhecemos sobre o vírus e sobre a sua transmissibilidade, com alguns aportes que podem vir a aparecer de vez em quando e que são notícia e que não são, a maior parte das vezes, aportes que sejam importantes. Eu dou um exemplo, por exemplo, deste tipo de informação, e temos discutido isso recentemente, em relação a esta questão da segurança a nível dos aviões. Tem havido imensa informação e artigos que têm saído sobre casos de transmissão dentro dos aviões. E se nós estudarmos esses artigos um bocadinho mais em pormenor, esses casos que aconteceram foram casos todos em fevereiro e março deste ano.
antes de serem implementadas as medidas de regulação, de utilização da máscara, todas essas medidas que foram implementadas entretanto. Quem lê estes artigos acha que há esse risco de transmissão, quando esses artigos nem deviam ter sido publicados, porque já passou o tempo deles. E neste momento, com esta doença, a doença tem timings, tem tempos, sobretudo porque estamos a meio dela e estamos a meio da pandemia. Portanto, respondendo no fundo um bocadinho à sua questão, não é de todo fácil encontrar quem ou que grupos ou que especialidades poderão dar uma informação que seja absolutamente correta à parte do governo. Professor, muito obrigada. Eu agradeço aos doutores por terem estado neste painel. Muito obrigada. Obrigada. Vamos continuar a falar sobre esta temática mais daqui a pouco. Para já, Filipe Mendonça, a emissão é tua.